Começando mais um episódio Representação, o podcast feito para você, representante comercial, indústria, comércio, distribuidores e toda essa grande força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Mariz e tenho esse encontro marcado com você todas as quintas-feiras às 18h30. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Mas antes de começar o programa de hoje, eu preciso agradecer às empresas que tornam possível o nosso encontro. E são elas, Suas Vendas, o aplicativo que todo vendedor, representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados, trazendo uma eficiência inexplicável para o seu dia a dia. E isso significa dizer mais dinheiro no seu bolso. Precisa conhecer? Acesse o site suasvendas.com, escolha um dos planos, faça o teste gratuito por 30 dias e após ter a certeza em adquirir suas vendas, você vai usar o cupom ACção e obter 30% de desconto em qualquer um dos planos Suas Vendas. É para acessar já, hein? Também quero agradecer a Foods, a nossa gigantesca em pães congelados de alta qualidade, de alto padrão. É para você que é distribuidor e precisa aumentar o seu portfólio de produtos e fazer com que seu representante venda mais. Ou ainda você, que quer montar sua padaria com produtos de muita qualidade dentro do seu mercado, naquela mercearia que tem ali na região, pode contar também com os produtos Foods. Acesse já o site e tenha essa parceria estratégica com os melhores produtos em panificação congelada no Brasil. Agradeço também a R Juntos, certificação digital. Gente, todo representante comercial, seja pessoa física, pessoa jurídica, precisa de certificado digital. E nós temos o melhor preço do mercado através da parceria R Juntos Representação. É só você entrar em contato conosco, 21 971440712 e saber como obter o seu certificado digital com um super desconto. Quer saber mais ou menos como funciona? Olha só, o certificado A1 CNPJ, que em qualquer lugar do mercado você pagaria em torno de 180 a 220 reais, só que neste contato aí você vai pagar 120 reais. É ou não é um bom desconto? Então entre em contato já. Agradeço também a Mais Mineiro Pães de Queijo, aquele pão de queijo gostoso que só o mineiro sabe fazer. Ele vem lá da minha terrinha, de Belo Horizonte. Mas a boa notícia é que nós já temos distribuição no Rio de Janeiro. E é através desta distribuição no Rio de Janeiro que eu convido você, representante comercial com pasta nesse segmento, entre em contato com a nossa central 21 971440712 e vem fazer parte dessa grande força de vendas, sendo um representante da Mais Mineiro no Rio de Janeiro. Vamos começar mais um episódio cheio de notícia boa, que daqui a pouco eu falo para vocês, e com uma entrevista sensacional, mostrando como que a representação comercial ganha eficiência quando nós temos um planejamento estratégico. Eu recebo agora Rafael Malta. Seja bem-vindo, meu amigo Rafael Malta, do grupo Representa Mais. Uma honra receber você por aqui. Obrigado, Manu. Hoje deu certo a nossa agenda, né? Como tu bem disse, dá uma correria positiva aqui dos dois lados, né? Tu sempre viajando, a gente também aqui, mas muito feliz em estar contigo aqui e também com os nossos amigos representantes comerciais, que é no fundo o que importa, né? A gente transmitir para eles aí bom conteúdo e boas informações. Perfeito, é isso mesmo. A nossa conexão é essa. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Representa Mais, porque eu vejo que vocês estão nessa mesma filosofia há anos, né? E trabalhando com o principal ativo para o representante comercial, que é a venda. O foco do Representa Mais são as vendas, tanto isso para representantes comerciais, quanto também para as indústrias, fábricas que contratam o serviço de vocês. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas me conta, eu estou aqui no Rio, estou dando um pulinho aí e no Rio Grande do Sul através da nossa entrevista. Como está o tempo aí? O tempo está complicado, tá frio, né? Baixou bastante a temperatura, e aqui aí vem as gripes, né? Então aqui tá bem normal tu conversar com alguém e como eu tá mais rouco, né? Mas faz parte, todo ano é a mesma coisa, a gente já tá acostumado com isso e vida que segue, né? Mas por outro lado, como a gente estava conversando antes em off,
tem as partes boas do frio. Tomar um bom vinho, comer um fundi. Então, também tem essas situações muito boas, né? Nós estamos em Canoas, aqui, que é perto de Porto Alegre, e por acaso estava em Gramado no fim de semana. Lugar Uau, que sensacional, delícia! muito, muito bom. Então, tem bastante coisa para fazer aqui no estado nesse clima. Eu sou uma fanzaça da região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda essa região sul, eu sou uma grande fã. Como uma boa mineira, né, que gosta de comer bem, a gente também come muito bem nesses estados maravilhosos aí. E, claro, acompanhado de um bom vinho e esse clima gostoso. Rafael, me conta mais, conta para todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a gente, os representantes comerciais, quer saber, entender mais como que funciona o Representa Mais, como que eles podem se conectarem com vocês. A gente precisa entender como que surgiu a representação na sua vida. A nossa empresa tem mais de 13 anos de mercado, então a gente já tem uma estrada aí bastante sólida, e tu nasceu na nossa paixão por vendas, né? Então toda a nossa equipe aqui é muito focada em vendas, né? Sempre foi. Eu sou especialista em vendas, inclusive, e a gente entende que o representante comercial é um meio muito eficaz de alavancar vendas para as empresas. Então, o nosso propósito, que a gente fala aqui, muito mais do que foco, e sim um propósito de existir mesmo, é fazer as empresas venderem mais. E com isso, como consequência, também fazer os representantes comerciais ganharem dinheiro. A gente fala muito para as empresas que nos contratam aqui, e a primeira tarefa delas é ser atrativa para o representante comercial. Elas precisam fazer com que o teu representante comercial ganhe dinheiro. E é assim que a gente trabalha, né? Então, sendo o elo entre as representadas, especialmente indústrias e distribuidores, e os representantes comerciais, de modo que as empresas tenham as suas vendas maximizadas e os representantes comerciais ganhem de fato dinheiro com as suas empresas, né? Então, a gente fica nesse meio campo, ajudando aqui os dois lados, né? Representante, representada, sempre contribuindo. E, em especial, fazendo esse match, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte aqui de formação de equipes, onde a gente recruta centenas de representantes comerciais todos os meses, né? A gente tem mais de 120 representadas ativas conosco hoje, e a gente faz sempre essa ligação, esse contato entre as partes, e vislumbrando bem dos dois, representada e representante, porque, como tu sabe, Manu, às vezes o olhar dos dois não está para o mesmo lado. Às vezes a representada, né, olha o seu contratado como um custo e não como investimento. Às vezes o próprio representante comercial também olha a representada não da maneira mais adequada, né? A gente tenta aqui fazer esse alinhamento perfeito para que todo mundo saia ganhando. Então, nosso propósito é esse, fazer as empresas venderem mais e principalmente dar dinheiro para o representante comercial com base em comissões. Eu acho isso fantástico, tá? Precisa ter essa conexão, esse entendimento entre as partes, porque, como a gente já conversou também outras vezes, existe uma coisa nessa ligação, né, nesse elo comercial, que foi pregado muitas vezes como se fossem adversários. A indústria, né, e o representante, e na verdade não é isso. Na verdade é uma força de vendas que eu sempre falo aqui e bato nessa tecla por A mais B, por vários estudos que já surgiram, inclusive já saiu no próprio LinkedIn, é a força que mais cresce no país, é a representação comercial. Então a gente sabe que hoje é a melhor proposta para qualquer empresa que quer colocar o seu produto e serviço no mercado. No entanto, ainda tem aqueles dizeres por aí, né? Aquele disse-me-disse, mas será que o representante comercial, ele não acaba trabalhando de uma forma menos regrada, porque não é seletista? Então tem essas coisas que dizem no mercado. Do lado de cá do representante comercial, sempre tem aquela disputa de braço também com a representada, achando que está sempre levando uma desvantagem. E a gente, na verdade, tem que fazer essa ponte e mostrar que existem os deveres e direitos de cada um, né? E num contrato bem formado, bem feito, todos ganham. E aí que entra a Representa Mais, porque vocês fazem esse serviço, né? De ver o que a indústria, a fábrica, a representada está precisando e montam uma equipe de representação direcionada para aquilo que eles estão precisando de fato.
Essa construção contratual passa por vocês também, Rafa? Sim, tá? E o meu sócio, Marcelo Rosa, tem uma frase bastante interessante que fala, né? Representante comercial vende ou não vende? E a resposta dele para essa pergunta é sim, vende, desde que a representada faça a sua parte. Então, não adianta a empresa representada dar um folder para o seu representante comercial, ficar sentada esperando que ele venda por si só. Então, existe um caminho para isso. Então, a gente fala aqui que ela tem que fazer um plano de atração e engajamento do representante comercial. Porque ele, por ser autônomo, que é a sua natureza jurídica, ele vai investir a sua energia aonde realmente lhe convém, aonde faz sentido para ele. Então, essa falácia que, contratei, mas ele não vendeu, o comercial não vende, ele vende, ele não está vendendo, é o teu produto. Ele não está focado na tua pasta, mas naquela pasta boa, pode ter certeza que ele está trabalhando e está ganhando dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui na empresa é esse plano, é tornar a representada atrativa aos olhos do representante comercial. É isso que ela precisa fazer de início no seu trabalho. E depois disso, também trazer o engajamento do representante comercial, ou seja, efetivar de fato que ele ganhe dinheiro com a sua pasta. Isso acontecendo, a parceria ela tende a dar certo, porque o seu representante comercial vai dar atenção, ele vai estar focado, ele vai se dedicar na sua empresa. E isso, Manu, por incrível que pareça, muitas empresas não entendem. Elas comparam muito com o seletista, como tu bem disse. No caso do seletista, a empresa está pagando realmente a hora de trabalho do seletista. Então, ele já está sendo agraciado pelo seu tempo ali. No caso do representante comercial, não. Ela vai pagar no sucesso dele, a comissão sobre vendas. Então, nesse sentido, se ela não for atrativa e não tiver uma política de engajamento que realmente faça o seu contratado ganhar dinheiro, ele não vai ficar na tua empresa. Então, a gente trabalha muito com esse olhar e também a gente mostra para a empresa a importância de ter uma equipe ganhando dinheiro, de ter representantes comerciais que ganham bem. Tem alguns donos de empresa, diretores, que comparam o seu salário com as comissões dos seus melhores representantes comerciais e nos dizem, poxa, o fulaninho está ganhando mais do que eu, aí não dá, né, Rafael? Claro que dá, que bom, é sinal que deu certo a parceria, né? E tu imagina se ele não tivesse ganhando isso tudo, então seria um problema. Aí sim é um problema, é um sinal que ele não está vendendo. Então, existe sim, como tu bem disse antes, uma queda de braço, muitas vezes, entre representado e representante. Infelizmente, né? E, infelizmente, e a gente atua muito forte aqui para fazer essa união, porque, como eu costumo dizer, só vai dar certo a parceria se as duas partes fizerem o seu papel. Representada, dar condições e o representante comercial se dedicar. Quanto à parte contratual que tu mencionou, a gente tem um corpo jurídico muito forte por trás aqui, que sempre auxilia, né, os clientes nessa etapa. Não é o nosso papel fazer parte de contrato, não é o nosso foco, mas como a gente tem bastante know-how, a gente está sempre atento a isso, sempre que a gente percebe algum equívoco, né, dos clientes nessa etapa, a gente sugere que eles avaliem com o seu advogado. Por exemplo, base de comissão descontada de imposto, base de comissão descontada de frete, situações como essa são bem corriqueiras, né, especialmente em alguns segmentos específicos. Então, a gente está sempre atento para manter uma relação justa entre as partes. Isso é muito importante. Mas a gente costuma aqui sempre frisar que o contrato ele é uma formalização. Mas o mais importante ainda é o dia a dia, é o fato, é as duas partes trabalharem em conjunto e ter esse acordo muito claro, né? Então, o contrato ele é mais um espelho do que o pessoal realmente combinou. É verdade. E você tocou num ponto muito importante aqui. A questão de soltar um folder na mão do representante, esperar sentado que ele traga muitas vendas e ótimos resultados. E nós estamos num mundo diferente, né, Rafael? Um mundo onde tem tecnologia envolvida, existem cada vez mais desafios, né, para se envolver com esse novo tipo de venda, de compra, né? Então, o que você sugere para quem está nos assistindo
indústrias, fabricantes que estão vendo o programa e falam, poxa, eu até quero contratar a Representar Mais para me ajudar a desenvolver uma grande força de vendas. Mas o que você já daria de dicas para essas representadas para aumentarem as vendas do seu representante? A gente chama isso de ciclo vicioso, ou seja, as empresas contratam representantes comerciais, não treinam, ficam sentados, como a gente está comentando aqui, as vendas. O seu representante comercial vai ao mercado sem preparação, visita uma empresa, outra, manda um WhatsApp para uma ou para outra, não vende, ele desmotiva, a empresa fica insatisfeita que ele não performou e fala: o seu fulano de tal não vende, não é bom trabalhar com um representante comercial. Eu vou parar com esse modelo ou eu vou então contratar outro. Vou agora contratar um que vende, vou contratar um bom. E aí eles nos chamam, né? Eles acham que a gente vai contratar os bons representantes comerciais, né? E fica nesse ciclo. Então, contrata, não treina, espera vender, não vende, desmotiva, encerra o contrato, contrata outro e assim ficam andando, né? E para resolver esse ciclo vicioso, tem várias ações. E tudo, Manu, está envolvido nesses dois pilares que a gente estava conversando antes, que é a atração e o engajamento. E sendo muito prático com isso, quando a gente fala de atração, é de fato trazer condições boas para os representantes comerciais. Comissão de mercado ou acima de mercado, está com um produto alinhado com o teu público-alvo, dar realmente possibilidade do teu representante comercial ganhar dinheiro. E engajamento, que é uma segunda atividade muito importante, é após a sua contratação, a empresa realmente ajudar o seu representante comercial. Por exemplo, fechei com o fulano de tal, de São Paulo capital, primeira ação, traz ele para a sua empresa, dá um treinamento presencial, mostra para ele a grandeza da empresa, a estrutura, faz ele comprar o teu projeto realmente, porque a primeira venda não é para o cliente, é para o representante comercial. Ele tem que realmente ficar encantado com a tua empresa e isso tu faz logo no onboarding, nesse treinamento inicial. Então, tu prepara ele, tu traz ele para o teu lado. Na sequência, tu tem que ajudar ele realmente a vender. E uma sugestão para isso é mapear com o teu representante comercial quais são os teus principais clientes, quem são aqueles que tu tem mais aderência, mais abertura para entrar com uma nova representada. Faz esse mapeamento com o teu representante, verifica com ele quais são as variáveis principais para esse tipo de cliente. É um prazo de entrega mais curto? É uma condição de pagamento específica? O que ele gosta? Né? E prepara essas armas, né? Esses gatilhos para trazer esse cliente. Então, a empresa, quando contrata um representante comercial, ela precisa enxergar isso como um CAC, custo de aquisição de cliente. Então, ela tem que ajudar o seu representante comercial a trazer o cliente de maneira efetiva a fechar os primeiros pedidos. Então, não tem que importar muito para ela a margem no começo. Ela precisa colocar dinheiro na mão do seu representante comercial, fazer ganhar dinheiro o quanto antes e comprar essa carteira de clientes. Fazer o cliente colocar pedido, mesmo que seja sem margem. E com isso, ela vai ter, então, um representante comercial engajado, que já ganhou dinheiro contigo antes, não adianta, né? A gente é movido por dinheiro, o objetivo final é esse, e vai ter um cliente de fato, alguém que já comprou de ti. Né? E depois ela, com o tempo, vai ganhando dinheiro também, né? O LTV, Lifetime Value, né? Com outras compras ou com indicações, enfim, né? Ela vai com o tempo ganhando dinheiro com seu representante. O que a gente percebe é que as empresas são muito imediatistas. Elas querem contratar a sua equipe e já começar a ganhar muito dinheiro do dia para a noite. Elas já está visando o lucro, né? Ela não percebe que é uma construção de imagem, uma construção de marca, uma construção dessa equipe. E você tocou num ponto muito sensível que é todo mundo quer dinheiro. O objetivo final é a venda, é o comissionamento, é colocar o lucro no bolso. Porém, o representante comercial, ele entra numa empresa sem nenhum tipo de ajuda e ele tem gastos excessivos diariamente para poder formar e manter essa carteira de clientes. Então, ele tem uma necessidade do resultado rápido, mais do que essa empresa que está visando o lucro rápido, né? Então, essa estratégia que você está colocando aqui, eu até já te agradeço, porque, assim, gratuitamente você deu uma super aula
aqui para as indústrias e fábricas que nos seguem, que realmente tem que priorizar, atrair esse cliente para a marca e principalmente reter esse representante comercial que está abrindo as portas junto a uma carteira de clientes seleta, né, muito bem trabalhada. Então tem que sim visar menos lucro e ganhar mercado primeiro. Esse é o objetivo, né? Tem que ser. Então eu te agradeço demais por essa aula. Realmente é isso, assim. E a gente vê muitos representantes que até desistem de marcas que são boas, que são promissoras, porém elas não dão essas ferramentas, né, para o representante trabalhar. A venda demora a acontecer, a margem de negociação com o cliente é baixíssima, quase que não tem, então não tem como trazer, né, tirar o cliente que já compra de uma marca. Você quer às vezes atrair para essa marca nova que você pegou, para a pasta nova, mas não tem como, porque não tem poder de barganha nenhum ali. Então, esses pontos levantados por você é urgente e importante, Rafael. Manu, só para complementar, tu citou ali a questão do fluxo de caixa do representante comercial. Então, ele investe na frente para depois, talvez, ter retorno. E esse investimento, cada vez, ele é maior. O custo de deslocamento, o custo rua, como chama o pessoal aqui, ele é muito elevado. Então, se a representada não estiver atenta a isso, a chance dela perder o seu representante comercial nos primeiros meses, que a gente fala que é o momento crítico, é muito grande. E acontece muita frequência a empresa contratar uma equipe e logo na sequência ela perder essa equipe. Uma maneira também que a gente recomenda muito é a campanha de venda. Então, sabendo que existe essa curva inicial, esse momento crítico, a empresa pode fazer campanhas de venda, mas não focada em volume de venda, porque geralmente, quando tu está abrindo o mercado, tu não vende grandes volumes, mas sim tu começa a vender um pouquinho para tu te estabilizar ali dentro. Então, nessa ideia da empresa investir no representante comercial, também ela pode bonificar ele por primeiras vendas, né? Por exemplo, para cada venda que tu fizer a partir de R$ 2.000, eu vou te bonificar em R$ 500, em R$ 1.000, com a intenção de ajudar ele nesse início de trabalho. Então, os primeiros 3 meses se cria essa campanha para ajudar o teu representante comercial. A partir do 4º mês, tu de fato fidelizou ele, ele já está começando a ganhar dinheiro com a tua empresa, tá ok, já abriu alguns clientes, ok. Aí a gente começa a ajustar essa relação para ambos ganharem. Mas agora, no início, a empresa já querer resolver o seu problema financeiro, o seu problema comercial com o representante comercial, a chance dela conseguir é muito menor. Pode conseguir, sim, às vezes acontece, claro, mas não é uma tendência por toda a dificuldade que é abrir mercado, por todos os gastos que ocorrem e também pelo custo de oportunidade do teu representante comercial. Ele vai sempre avaliar, eu vou investir meu tempo, minha energia nessa empresa ou na outra? Ele vai aonde É isso. E hoje tem mais suporte também. Com certeza. Eu recebi aqui num programa, há 2 programas atrás, eu recebi numa entrevista o Marcel, da Foods, de pães congelados, uma gigante aqui no Brasil. Eles, inclusive, são apoiadores do nosso programa aqui. E o Marcelo estava justamente falando disso, de que ele está com os mesmos representantes de quando ele iniciou a Foods. São exatamente os mesmos. E isso abre, né, espaço para essa conversa que a gente está tendo, que olha só, quantos incentivos, quanta história boa, quanta construção para você manter os mesmos representantes há mais de 20 anos, né? Então, assim, isso é um exemplo de uma história sólida, né, de um formato sólido, sustentável. E o que você trouxe aqui, Rafael, e é de verdade um presente para quem está assistindo, tá? Você deu muitas dicas aqui que qualquer consultor, mentor, especialista cobraria uma fortuna para falar sobre isso. E aí eu já imagino o que vem mais, né, dentro desse trabalho que vocês proporcionam. Porque se gratuitamente você está aqui compartilhando todo esse conhecimento, eu imagino que esse trabalho junto às representadas, fazendo esse elo de ligação com o representante, realmente é muito direcionado. Então me fala,
como que funciona para quem está assistindo e que fala assim, poxa, eu quero sair dessa estaca zero, eu quero sair desse ciclo vicioso e quero ter, de fato, resultado com a minha equipe de representação comercial. Como faz para contratar o teu serviço? Como que funciona isso? Como funciona? Então, a primeira etapa é como a gente está conversando agora, que é criar essa atratividade e também esse engajamento. É um trabalho que dura umas 2 semanas, mais ou menos, que a gente vai construir uma série de ações formais para atrair e engajar os representantes. Essa é a primeira parte. Depois disso, vai também um segundo momento que as empresas pecam bastante, que é o recrutamento, seleção e contratação de representantes comerciais. Ou seja, geralmente nas empresas, quem recruta representante comercial é um gerente comercial, é um diretor comercial, é alguém de alto escalão que tem um tempo muito escasso. E por isso, ele contrata no mês, depois ele para, contrata no outro mês, depois ele para. Então não tem uma consistência de recrutamento. E o grande segredo para tu formar uma equipe de bons representantes comerciais é a consistência. Então aqui é muito semelhante com o processo de vendas. Então tu atuar com um funil de vendas com larga escala no topo do funil, tu tem um processo que vai afunilando até tu ter um fechamento. E é isso que a gente faz nesse segundo momento. Então a gente tem diversas ferramentas aqui, tem uma equipe bastante grande, a gente investe muito em ferramentas digitais para atrair esses representantes comerciais, para conversar com muitos representantes comerciais de maneira consistente, todos os dias, sempre. Nesse sentido, a gente sempre busca esse match, ou seja, a gente verifica o que a representada quer e o que o representante comercial também quer. Quando a gente vê que tem essa sinergia que dá esse match, a gente faz então a indicação para a empresa. Então sai da alçada do gestor comercial, ou então sai de um analista que às vezes não tem, e quase sempre, o conhecimento necessário de recrutamento e passa para nós todo esse trabalho aqui, né, diário de recrutamento. E como a gente tem muito tempo de mercado, obviamente temos um banco de dados, né, com muita gente, como a gente tem muitos clientes também, a gente investe muitos recursos, então a gente atrai por diversas formas esses representantes, né? Então a segunda dor que a gente resolve, como eu disse, é essa consistência no recrutamento. Todos os meses a empresa vai aumentando a sua equipe de representantes comerciais. Não adianta tu contratar no mês ou tu achar que tu vai contratar um que vai resolver a tua vida. Não, aqui é muito parecido com a área comercial. Tem que ter volume, faz parte a empresa, né, ter esse processo bem estruturado, e aqui que a gente entra. E por fim, Manu, um outro ponto importante que a gente atua, que é o nosso terceiro pilar, é o suporte na gestão comercial. Então, de nada adianta a gente atrair bons representantes comerciais na primeira etapa, a gente ter um planejamento de engajamento legal, a gente conseguir contratar esses representantes comerciais na segunda etapa, se no final das contas a empresa não fazer uma gestão comercial adequada, ela não realmente ajudar o seu representante, ela executar o nosso plano lá atrás de engajamento. Então, o nosso papel aqui nessa etapa final é ficar em contato com os representantes comerciais e questionando como é que está o trabalho, como é que está a parceria. Então, a gente tem uma série de questões que a gente verifica para entender se as duas partes estão cumprindo o seu papel, tanto a representada quanto o representante comercial. E com isso, a gente emite relatórios periódicos para a representada. Ó, representada, a gente entende que tu precisa melhorar em tal e tal ponto aqui. Ó, representada, esse teu contratado aqui, ele não está engajado. Eu acho que realmente a gente já fez o que a gente podia fazer, ele não está afim, vamos para a próxima, faz parte do jogo. Né? Então a gente tenta facilitar e mostrar para os dois aqui o que eles têm que fazer para de fato, né, efetivarem vendas, que é o nosso propósito, é vender mais para que todo mundo ganhe dinheiro. Perfeito. Eu já estou super animada aí com esse tipo de trabalho que vocês realizam, porque eu acho que a representação precisa disso, tá? Toda a estruturação, né? Precisa ser solidificada desde o início. Não é só, deixa eu arrumar aqui um vendedor, deixa eu fazer ele abrir o registro no Core, deixa eu colocar para vender com um catálogo aqui na mão. Não, precisa ter um planejamento estratégico
e é isso que a Representa Mais faz. Eu tenho acompanhado de perto quando você fala dos grupos seletos que vocês têm de profissionais. Inclusive, eu até quero que você deixe o contato para o representante comercial que é diferenciado e também quer fazer parte desse grupo seleto de representantes, né, que obtêm as melhores oportunidades do mercado através dessas indústrias, dessas representadas que procuram pelo teu trabalho. Muito bem comentado. Vou deixar o link, Manu, aqui, que o pessoal lá se cadastrar já cai automaticamente na nossa equipe. A gente tem dezenas de operadores aqui que vão... Chegou o teu link, o teu cadastro, a gente vai avaliar em qual representada nossa aqui faz sentido o teu perfil e já vai te chamar no WhatsApp na sequência. E é nacional, né, Rafael? A atuação nacional, de vocês é nacional, né? Isso, Perfeito. Brasil todo, em diversos segmentos. Então a gente atua desde energia até confecção, tem empresas de todos os portes aqui e todos os mercados também. Ótimo, excelente. Tá esperando o quê? Quer vender mais? Tem que ser com Representa Mais. Entre em contato com o Rafael. Coloca o GC, por favor, nossa produção, para que as pessoas que estejam interessadas, seja em fazer parte desse grupo seleto de representantes comerciais e obter as melhores oportunidades do mercado, e também para as representadas que precisam estruturar uma equipe de vendas, uma força de vendas, mas da forma adequada, porque é diferente, tá? Para ser eficiente, precisa seguir alguns planejamentos. E só quem está há mais de 13 anos no mercado pode fazer isso por você. Por isso eu indico, sim, Representa Mais. Rafael, muitíssimo obrigada. Muito mesmo de você parar aí o seu dia, tá? Para vir aqui falar com a gente. Eu sei da sua correria. Sei que realmente seus compromissos são muitos. Você é também mentor, né? Também tem um canal que é o Central dos Representantes. Isso, então eu fico muito feliz de poder dividir esse espaço aqui com alguém que ama a representação comercial como eu também. Manu, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar para os representantes, para as representadas. Sempre que a gente puder ajudar, só nos chamar que a gente está aqui para isso. Com certeza, quero te ver mais por aqui. Combinado, um abraço. E logo, logo tô aí no sul, hein? Eu vou querer o vinho e o chimarrão. Te espero, só me chamar. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Entrevista sensacional, cheia de boas ideias para você que é representada, quer montar tua força de representação, tem que ser, gente, com a Representa Mais, tá? Porque isso já vai começar do jeito certo. Então comece bem, comece certo. Comece com uma equipe de representação comercial assessorada pela Representa Mais. O link para você, representante comercial, que quer fazer parte desse grupo seleto de representantes que o Representa Mais fomenta, né, para que possa direcionar as melhores oportunidades do mercado, as melhores oportunidades de pasta, tá na descrição do vídeo, tá? Então acessa lá o link, faça parte desses grupos que você vai ter a melhor oportunidade da sua vida, tenho certeza disso. Agora, gente, eu quero mostrar um vídeo do Luciano da Avan, porque assim, ele sempre me surpreende positivamente com as campanhas dele. Para mim, ele é uma grande referência em marketing, eu que trabalho com marketing há muitos anos, é a minha formação, é a minha carreira. Eu fico impressionada como ele faz excelentes ações. Mas mais do que isso, nesse vídeo ele retrata uma sabedoria tão grande para lidar com equipes de representação comercial, com respeito ao ser humano. Eu fiquei impressionada e quero dividir com vocês. Comecei a chorar quando eu vi. A emoção é tão grande hoje. As pessoas que a gente conhece, diferente de você. Ele vendia cobertura da Ambi, acho que era, não. Ele estava lá em Brusque vendendo, não é seu destaque, né? Ele é um cabeça branca lá de Blumenau, um representante. E quando a gente se viu, assim, começou a chorar. E muitas estamos lá contigo, né? Obrigado por tudo da nossa parte. Do carinho lá, desde que eu era representante, da maneira carinhosa que eu recebia 30, 40, Sim. Não deixava de atender. E eu sempre brinco, na hora que tinha que sair, porque todo mundo queria mais tempo contigo, ele levantava antes da mesa e fazia isso aqui, ó. E a gente sabia que era um sinal para... Verdade, não? Mas atendia 30, 40 representantes por dia da melhor maneira possível, né? Representante sai de casa para ser bem atendido. Representante sai de casa para fazer o seu trabalho, não pode ser mal atendido. E o cara que é comerciante,
o cara que às vezes vai bem de vida, né? Não tem que atender mal as pessoas. Tem que atender bem as pessoas, né? É um ser humano. E se hoje você não precisa daquele produto, lá na frente você vai precisar. Maravilhoso, né, pessoal? Que seja um grande exemplo para todos os compradores que recebem vendedores, representantes comerciais diariamente, né? Gente, nós estamos chegando ao fim, mas olha só, eu tenho duas excelentes notícias para você. Primeiro, eu quero parabenizar Vila Velha, cidade do Espírito Santo, que agora tem o Dia Municipal do Representante Comercial, é isso mesmo. 1º de outubro, que já é uma data conhecida, né, dos vendedores e de representantes comerciais que comemoram essa data, já em alguns municípios, em alguns estados do Brasil, agora também é uma data oficial para comemorar o Dia Municipal em Vila Velha, Dia Municipal do Representante Comercial. Então, parabéns a todos os representantes comerciais da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Também compartilho com vocês que o ciclo de palestras que foi organizado este ano pelo Sistema Confere Cores, com Walter Longo, sobre inteligência artificial, continua no mês de junho. E quem vai receber, né, a cidade que vai receber esse excelente conteúdo, importantíssimo para a aplicação no dia a dia do representante, será a cidade de Belo Horizonte. No dia 26 de junho, Belo Horizonte será palco dessa palestra maravilhosa com Walter Longo. E se você quer fazer parte, se inscreva já no site do Confere para não perder seu lugar e fazer parte, tá bom, gente? Eu te vejo na próxima quinta-feira, às 18h30, com mais um conteúdo imperdível, uma entrevista maravilhosa, e te agradeço muito por estar aqui com a gente em mais uma semana. Até lá!